Ok, gente, última parte desse curso, transporte de calor por radiação, tá? Vamos lá fazer uma pequena introdução sobre o transporte de calor por radiação. Bom, todos os materiais emitem calor por radiação, tá? Em maior ou menor grau, em qualquer temperatura, em qualquer condição, eles sempre emitem radiação. Tá? E isso depende, né? A quantidade de calor que os materiais emitem depende de alguns fatores intrínsecos, como a classe do seu material, né? Se ele é um polímero, se é uma liga metálica, né? Uma cerâmica, um compósito. Depende da composição química, depende do acabamento superficial, se a superfície está polida ou se ela é muito rugosa. Tá? Se existe algum revestimento, esse tipo de coisa, né? O acabamento superficial. E também depende de fatores externos, como a temperatura. Tá? Como a gente vai ver, é um fator preponderante na radiação. Tá? Não confunda a radiação nesse contexto com radioatividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? No contexto da transferência de calor, radiação é a emissão ou absorção de energia na forma de ondas eletromagnéticas, né? O material emite calor, né? E esse calor é transportado por ondas eletromagnéticas, tá? Por isso, a radiação é o único meio de transporte de calor possível de ser feito no vácuo. Só por radiação o calor pode ser transportado sem algum meio material, né? Que o transporte, né, obviamente. Então, no vácuo, apenas a radiação, porque ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo, tá? Bom, vamos continuar, né? A gente tem então que fazer algumas definições sobre o que a gente usa em radiação. Aqui estão basicamente os fluxos e características do material que estão envolvidos no transporte de calor por radiação. Bom, a gente tem aqui uma superfície, tá? Essa linha aqui seria a superfície de um material. Esta outra linha tracejada seria a superfície posterior, ou seja, o material tem uma certa espessura aqui, né? Essa parte lá amarela é a espessura do material, a superfície superior, a superfície inferior aqui em linhas tracejadas embaixo. O material recebe, né, uma radiação vinda de outros meios, então da vizinhança ou de outras superfícies, outros materiais com o qual ele troca calor. Isso a gente indica por G e chama de irradiação total, tá? É a quantidade de energia por radiação que o material recebe vindo da vizinhança, tá? G, irradiação. Bom, o que acontece com o G pelo material? Pode acontecer três coisas, tá? O material recebe esta radiação G e três coisas podem acontecer com esta energia. Uma parte pode ser absorvida. Alfa G é a parte da radiação, da irradiação total, que é absorvida pelo material. E alfa é um coeficiente chamado de absortividade. Tá? É a fração, né? Alfa é um número entre 0 e 1, que representa a fração da energia recebida que é absorvida pelo material. Certo? Absorvida pelos átomos, pelas moléculas do material. Outra possibilidade é que a parte da irradiação seja transmitida, ou seja, atravesse o material completamente. E a fração que indica isso é esse tau aqui, e o tau é a transmissividade do seu material. É outra característica do material, tá? É outra fração entre 0 e 1. Indica quanto da energia recebida consegue ser transmitida, né? Ou seja, atravessar o seu material. Obviamente que depende da espessura do material, da composição química, etc, etc. Tá? E finalmente a outra possibilidade para o G é que ele seja refletido, né? Parte da radiação recebida é refletida, e quem mede isso é o Rho. O Rho é a refletividade do material. Rho depende muito do grau de polimento do material e do tipo de material, né? Um metal, ou um polímero, ou uma cerâmica, certo? E Rho também é uma fração entre 0 e 1. Então veja, né? Aqui está um balanço de energia, basicamente, né? O G, que é recebido, tem que ser ou absorvido, ou refletido, ou transmitido.
Então, quando a gente faz a soma dos três, tem que dar igual, né? Ou seja, o alfa mais ρ mais tal tem que ser 1. Então, você tem três frações, alfa, ρ e tal, né? Três parâmetros do seu material, cuja soma dá 1. Tá? Materiais opacos, tá? Tem o tal igual a zero, né? Ou seja, materiais opacos não transmitem, o calor não consegue atravessar o seu material. Ele pode ser absorvido, esse calor, né? Pode ser absorvido ou refletido, mas não transmitido, tal igual a zero. E nesse caso, materiais opacos, alfa mais ρ é igual a 1, né? É só fazer o tal igual a zero aqui nesta equação. Materiais opacos é o que a gente vai ver nesse curso, tá? A gente não vai falar de, por exemplo, materiais como vidros, que são translúcidos, né, ou transparentes. O material transparente tem tal igual a 1, né? Material 100% transparente. Ele não absorve energia e não reflete nada, tudo passa. Um material que é 100% transparente. Já o material translúcido tem um tal que é menor do que 1, certo? Ou seja, parte da energia é transmitida, agora a outra parte é absorvida ou refletida. Mas a gente não vai tratar desses materiais. Para a gente, todos os materiais que a gente vai ver aqui neste curso são materiais opacos que tem o tal igual a zero. Tá bom? Isso porque não dá tempo de falar também de materiais como vidros, né? Apesar de serem interessantes e importantes tecnologicamente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na indústria automobilística ou a indústria da construção civil, né, para o aquecimento de ambientes, etc., tem muita importância. Porém, não dá tempo de falar tudo isso nesse curso, infelizmente, tá bom? Bom, e aí, finalmente, vamos falar dessa outra parte aqui, ó, tá? Que é o E e este J, né? E é a potência emissiva, ou também chamada de radiância do material. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o E. Tá? Então esperem um pouquinho que no próximo vídeo eu falo do E. Já o J, que é a chamada radiosidade total da sua superfície, simplesmente é a soma do que é refletido com a radiância. Tá? Então a radiosidade J é a soma, tudo que sai da superfície, né? Tudo que sai de calor da superfície. Chega a G, sai o ρg e o E. A soma de ρg com o E é a nossa radiosidade J. Tá? E o E é a chamada de radiância ou potência emissiva. Tá? No próximo vídeo, que vai ser um pouco mais curto, eu vou falar sobre esse tal de E, a radiância ou potência emissiva. Tá? Então até daqui a pouquinho. Valeu, gente!